Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui do blog Mundo Fictício, trazendo para vocês aí mais um vídeo sobre indicação literária de quadrinhos, né? E aí, como vocês já estão vendo a capa aí, é Drácula versus os heróis da Marvel. E aí o que é bacana, gente, é que é muito legal ver essas edições, né? Do qual um personagem riquíssimo como o Drácula, que tem todo um contexto, né? Um personagem criado pelo Bram Stoker, né? E grande escritor da época, né? E sendo passado como um personagem para Marvel, né? Então nós temos aqui 3 edições clássicas, né? Uma delas é essa aqui, ó, né? Como vocês estão olhando aí, que tem as 3 histórias, né? Gritos da Noite, Na Trilha do Surfista Prateado e Conflito em Família, né? São histórias clássicas assim, né? Dentro do contexto do Drácula, né? E o que é bacana, gente, é o argumento aqui, ó, como vocês podem olhar, que é um nome conhecidíssimo, né? Aí, ó, para quem conhece já sabe, Chris Claremont e a arte final Bob Hiack. Então é muito interessante quando a gente vê esse tipo de história sendo passada aí, né, por quadrinhos e dentro de personagens clássicos, né, como os X-Men, né. E é muito bacana o contexto porque lembra um pouco as histórias do Mephisto, só que de uma forma bem mais intensa, né, porque é um personagem muito mais antigo que o próprio Mephisto, né. Os desenhos são muito bons, né. E eu indico para vocês, se vocês conseguirem aí, né? Porque é um clássico, né? E eu acho que fica evidente como o Drácula é um personagem em qualquer contexto de história faz esse tipo de situação vir à tona, né? O medo, o terror, tudo aquilo que a gente já gosta, né? E o Surfista Prateado, vocês sabem como ele tem rivalidade com Mephisto, né? Então ficou muito bem trabalhado aqui essa história, né? Do qual é trazido aí dentro do contexto, né? Então não tem o que falar, né? É muito bom saber que tem essas histórias que foram feitas em parceria com a Marvel, né? E o Drácula sempre foi um personagem enigmático, né? Daquilo que a gente pode entender, né? Sobre personagens de terror, né? Aí no caso vem o volume 2, que é o Homem-Aranha, né? Uma história também do Homem-Aranha. E 2 histórias aí do Doutor Estranho contra o Drácula, né? Essa história do Homem-Aranha, dentro do contexto do Homem-Aranha, eu achei um pouco fraco. Gostei mais do Doutor Estranho. Tanto é que eu já tinha lido essas revistas quando eu era mais jovem, né? E não lembrava da história do Homem-Aranha. Então, quer dizer que não foi tão marcante. Mas é uma história com Drácula, né? E aqui é o Doutor Estranho, né? Eu acho bem legal o jeito que é mostrado. Parece um roteiro de um filme. Daria até para fazer um filme, até um exemplo, né? Se pudesse levar isso para o cinema, né, de uma forma bem contextualizada, óbvio. E fala um pouco da história do Drácula, que é o Vlad, né, personagem chamado Vlad, e é trazido, né, a Transilvânia. Olha só o desenho do castelo, tudo, e o jeito, né, que é trabalhado aí esse quadrinho, né. Ó, você pode ver aqui, ó, que o argumento já muda, tá? Ó, não é o Chris Claremont, e o desenho, né, o Gene Colan. O que é legal é Tom Palmer também. O que é legal é que a gente for ver, são desenhos, né, esplêndidos, e não são artistas assim que a gente pode dizer, nossa, são artistas ícones, mas estou falando comparado a outros, né, tipo Alex Ross e outros grandes artistas, Steve Ditko, tudo, não eram esses artistas, mas assim, ficaram marcantes, né, as histórias. E aqui, ó, é do Homem-Aranha. Olha que legal, os desenhos do Homem-Aranha, lembrando, né, o Homem-Aranha
um pouco assim mais franzino, né? Não, um pouco também do Steve Ditko, mas não tanto, né? E trazendo para nós aí essa história magnífica, né? Vocês podem ver aqui, ó, que são 3 histórias, mas 2 com, né, o Doutor Estranho, né? E a outra aqui, né, com o Homem-Aranha, a Nau dos Condenados, que eu achei legal, né, que foi no navio, porém, né, faltou um pouco daquela magia, né, do Drácula atacar dentro do navio. Teve isso, mas eu acho que faltou um pouco, né? Por isso que eu não fui a favor muito, né, da história do Homem-Aranha. Não gostei, na minha opinião, mas para quem tiver aí, né? E essa aqui é o conflito final com o Drácula. Então é um pouco do repeteco da história que já tá aqui, tá? Então também quem tiver Grandes Heróis Marvel, né? Então um pouco do repeteco. Tem alguma coisa diferente? Tem, né? Algumas situações diferentes. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês as diferenças. Então, ó, já abri aqui, ó. E aqui, ó, mostra a história que tá lá naquela revista, né, que a gente tava vendo. E, né, traz um pouco de alguma coisa mais contextualizada em relação ao próprio Drácula, né? E aí, ó, tem uma história, né, à parte. Tá vendo? As aventuras de Lockheed e Dragão Espacial da Kate Pryde, entendeu? Então, não é a história do Drácula, entendeu? Ó, Mutantes vs Vampiros, que tem no Drácula vs Heróis Marvels, né? E depois vem Lockheed e Sua Garota de Estimação. Ou seja, então, essa revista traz um complemento a mais, né? E essa traz a história completa, né? Em relação a Drácula vs Heróis Marvel, no caso, X-Men, né? Então, é legal quando a Marvel fazia isso, mas no caso a Marvel, digo assim, a editora Abril, né? A editora Abril gostava de fazer esses repetecos com capas diferentes, que a gente reclama um pouco hoje da Panini, que tá fazendo a mesma coisa, né? Porque a Panini, pelo menos era no caso, mais barato, né? Contextualizado aos termos da época, mas a Panini é muito cara. Imagina você comprar uma história que hoje saiu do Thanos, que custa R$45, né? No caso, é a Ascensão de Thanos, e 4 anos depois a Panini relançar a mesma história com um preço de R$ 79,90. Então, né? Meio complicado. Só mudou a capa, né? Mas a quantidade de página é a mesma e nada inédito, né? Foi o que aconteceu. Estou dando um exemplo, tá? Da Panini. Então a Panini faz muito isso. Então é isso para vocês, a indicação literária aí do Drácula. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha, curte aí, se inscreve no canal, agradeço sempre. Eu faço vídeos assim relacionados àquilo que a gente mais gosta, que é o colecionar mesmo, é ter ali o fato de manusear aquela revista antiga e relembrar dos tempos de infância, né, de como você juntava aquelas moedinhas e comprava ou trocava com seu colega. E é muito bom isso, fazer esse tipo de vídeo para vocês aí. Eu gosto demais, agradeço e obrigado por estar dando essa oportunidade aí de vocês estarem assistindo, né? E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, blog Mundo Fictício aí para vocês.